Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? E aí, como foi o seu domingo? Vamos fazer aqui um pacotão, né? Vamos fechar o domingo, resultados surpreendentes por aí e a preparação vascaína para o jogo desta segunda-feira com o Flamengo. Flamengo já está praticamente definido e tem mais mudanças, hein? Tem jogador importante barrado no Flamengo para o jogo com o Vasco da Gama. Será que é isso mesmo? E qual será a escalação do Vasco para o clássico de amanhã? Lá em São Paulo, o Corinthians perdeu nos pênaltis. Fluminense foi à volta redonda debaixo de chuva e perdeu. Vai ter que ganhar no Rio para chegar às finais. Lelê fez mais um gol. E também em Minas, o Galo perdeu, Hulk desperdiçou o pênalti e a crise no Cruzeiro, o Cruzeiro SAP, torcedor xingando o Ronaldo Fenômeno. Tudo isso eu vou te contar depois que você se inscrever no nosso canal Wellington Campos FC. A inscrição está passando aí embaixo, da cor da minha camisa, esse vermelhinho aí embaixo, se ele ainda não está habilitado, habilita também um sininho na palavra todas, para receber todas as nossas notificações. E dá o joinha, né? O joinha que é muito importante para o YouTube entender que os nossos vídeos são importantes, que você gosta do nosso trabalho. E aí, vai dar Flamengo, vai dar Vasco amanhã? Vasco é o favorito? Flamengo é o favorito? O que você está pensando? Quero a sua opinião também. A gente vai discutir tudo isso depois da vinheta. Roda a vinheta! Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. E aí? Estamos de molho ainda devido à costela quebrada, né? Mão machucada, joelho, depois daquela queda, caímos, fraturamos uma costela na última quarta-feira, então tem que ficar de molho. E fiquei no rádio, fiquei na TV, fiquei na internet acompanhando os jogos de hoje e buscando informações da preparação do Vasco da Gama. Mas antes de falar de tudo isso, peço para você acompanhar aí sim o trabalho da equipe da doutora Camila Paz, uma cirurgiã dentista fantástica, com uma equipe maravilhosa, experiente, né? E também para harmonização e orofacial. Harmonização orofacial, o que é isso, Wellington? É para deixar seu sorriso muito, muito mais bonito. Acompanhe a doutora Camila nas redes sociais. Olha o sorriso da moçada aí nas redes sociais, é o trabalho dela e da equipe dela. Anote o telefone, está aí na tela, 62 999552392, é Goiânia, para você ter o sorriso mais bonito do Brasil. Um abraço para a equipe da doutora Camila Paz. Muito bem, vamos então começar falando do Vasco e Flamengo, porque nas últimas horas o Vasco fechou completamente os treinamentos. A gente já dizia isso ontem, né? A gente acompanhou hoje, fez vários contatos com as pessoas e aí aquela frase de sempre: semana de clássico com o Flamengo, quanto menos informação sair, melhor. Quanto menos aparecer, melhor ainda. E hoje é aniversário de morte de Eurico Miranda. O presidente Eurico Miranda morreu há 4 anos atrás, né? No dia 12 de março de 2019. Um dos presidentes e dirigentes mais polêmicos e vitoriosos da história do Vasco da Gama. E é dele a frase: Vasco e Flamengo é um campeonato à parte. E na última partida, no último domingo, no Maracanã, a gente viu aquela comemoração toda da torcida, do time, né, dos próprios rubro-negros chateados com a derrota. E agora, mais 2 jogos, um outro campeonato à parte? Claro que sim. Então, aí a gente lembra, nesse momento, de Eurico Miranda, que morreu há 4 anos atrás. E o Flamengo vai ter mudanças para esse jogo com o Vasco da Gama. A gente vem conversando sobre isso. Vitor Pereira bastante pressionado,
pela torcida, o Flamengo já teria pago a multa de 15 milhões de reais e liberado o Vitor Pereira e a comissão técnica dele. Vi alguns comentaristas, alguns repórteres falando, mesmo que o Flamengo seja campeão carioca, o Vitor Pereira será demitido. Então, vamos aguardar. E, pelo que eu peguei aqui de escalação, parece que o Gerson, que foi até um bom jogador no jogo de domingo, vai ficar fora. Está sendo barrado pelo Vitor Pereira. Olha a escalação que o Vene Casagrande colocou nas suas redes sociais. Matheus Cunha, ou então o Santos, 3 zagueiros, Pablo, o Fabrício Bruno e o Rodrigo Caio. Aí vem Mateuzinho, Vidal, Thiago Maia e Ayrton Lucas. E mais à frente, Arrascaeta, Gabigol e o Pedro, que não jogou contra o Vasco no domingo, na vitória de 1-0, gol do Puma Rodrigues, do Vasco da Gama, jogaria esta partida de amanhã com o Gerson barrado. Então a gente vai aguardar se realmente procedem essas informações, se é isso mesmo, até porque é tudo muito fechado. Se é fechado no Vasco, tão fechado é no Flamengo, principalmente para este clássico com o Vasco. Então, o Matheus Cunha ou Santos, Pablo, Fabrício Bruno e Rodrigo Caio, Mateuzinho, Vidal, Thiago Maia e Ayrton Lucas, Arrascaeta, Gabigol e Pedro, com o Gerson no banco de reservas. Já o Vasco da Gama, pelo que a gente vem sentindo, o técnico Maurício Barbieri, que diz que não é adepto à chamada equipe ideal, ele monta o seu time de acordo com o adversário. Então, em cima do que ele falou, tudo indica que ele vai repetir a escalação do último domingo, com o Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues. Naquela ele começou com o Miranda, mas só que o Miranda se machucou com 35 minutos e aí entrou o Léo Capasso, né? Fez um belo jogo. Ao lado do Léo, o Léo Pelé, que é o capitão da equipe, e o Lucas Piton. Esses dois não enfrentaram o Bangu porque zeraram os cartões, retorna, Léo e Lucas Piton. Aí vem o meio-campo com o Rodrigo, que vem crescendo jogo a jogo, Jair, Andrei e mais o Alex Teixeira. Na frente, o Gabriel Peck e o Pedro Raul. É o time que a gente está arriscando para amanhã, às 9h10 da noite. Jogo que o Wagner Nascimento Magalhães, árbitro FIFA, apita. E o VAR será o Rodrigo Nunes de Sá. Segundo Marcelo Viana, que é o homem que comanda aí os ingressos também, o homem da federação, 32 mil ingressos já foram vendidos até hoje à tarde. E a expectativa é entre 45 mil e também 50 mil ingressos, pode até ser um pouco mais. Foram colocados à venda 60 mil ingressos e tem a disponibilidade de colocar até 69 mil pessoas no Maracanã. Então é isso aí de Flamengo e Vasco da Gama. O Vasco tem a vantagem dos 2 empates. O que você acha, hein? Qual é a sua opinião? Estou mudando aqui a página para falar de outros resultados, de outros jogos. Deixa eu começar pelo Fluminense. Acompanhei totalmente o jogo do Flu. Derrota para o Volta Redonda, 2-1. Volta Redonda estava até sendo mais atacado. O Fluminense criou muito antes do Volta Redonda fazer 1-0. Mas aí uma bola veio e o cara acertou o cantinho do Fábio, fez 1-0. E no segundo tempo, no início do segundo tempo, o Volta Redonda abriu 2-0 com o Lelê chegando a 13 gols na competição. Lelê é aquele que estava apalavrado com o Vasco da Gama e assinou um pré-contrato com o Fluminense. Causou um reboliço danado, Abel Braga ficou brabo, o próprio Paulo Brax dizendo que a coisa tomou um caminho que não é assim que o Vasco negocia, mas Lelê vai fazendo os gols dentro de campo, 13 gols. E o Fluminense descontou debaixo de chuva com o zagueiro Nino. No sábado, esse jogo será sábado, às 4h30 da tarde no Maracanã. O Fluminense tem que vencer o jogo, né? É uma vitória simples do Fluminense ou por vários gols, o Fluminense estará na final. O Volta Redonda joga pela vitória e pelo empate para chegar às finais do Campeonato Carioca. Já em São Paulo, o Corinthians
estava perdendo de 1-0 em casa para o Ituano e conseguiu fazer o empate 1-1. Aí fomos para os pênaltis e o Corinthians perdeu 3 pênaltis. Final, Ituano 7, Corinthians 6, Corinthians fora do Campeonato Paulista e o Ituano segue para as semifinais do campeonato. Ituano que vendeu caro, né, a vaga para o Vasco da Gama na Série A do Campeonato Brasileiro. Naquela última rodada, estivemos lá em Itu, naquele jogo que o Thiago Rodrigues pegou muito naquele jogo. Em Minas Gerais, deixa eu começar por hoje, porque nas semifinais, lá em São João del Rei, o Galo perdeu de 1-0 para o Atlético. No segundo tempo, teve um pênalti, e aí o técnico do Galo, né, o Cudê, Eduardo Cudê, ele optou em colocar um time alternativo, porque tem a pré-Libertadores contra o Milionários, esse jogo que vai acontecer na próxima quarta-feira. E o Galo precisa ganhar o jogo para chegar à fase de grupos da Libertadores da América. E aí o Hulk entrou no segundo tempo. Teve um pênalti a favor do Galo, quem vai bater? Hulk. E o Hulk chutou a bola no poste direito e ficou 1-0 para o Atlético. No final do jogo, o Hulk estava brabo com o Sassá, disse que faltaram com respeito com o Atlético, com ele. Tem os vídeos por aí, a Rádio Itatiaia botou aí uns vídeos muito interessantes. E o Galo agora tem que reverter esta situação no jogo de volta em Belo Horizonte. O Cruzeiro ontem perdeu para o América, 2-0. Foi a 6ª derrota consecutiva do Cruzeiro para o América. Agora, o interessante é que a torcida, que até então idolatrava Ronaldo Fenômeno por causa da SAF, por ter ganhado a Série B, colocado o time de novo na Série A, na terceira fase da Copa do Brasil, vaiou o Ronaldo, xingou o time, aquela coisa toda, e depois do jogo, além do desabafo do Ronaldo, dizendo que foi um dos dias mais tristes da vida dele, falando sobre isso nas redes sociais, o Paulo Pesolano esperou terminar a coletiva, já perguntaram, agora eu vou falar. E a gente vai ouvir Paulo Pesolano. E por que eu vou colocar isso aí? Eu vou te explicar. Desabafa, Paulo Pesolano, nessa situação do Cruzeiro aí. Tem que saber, e não podemos esquecer, mas fica muito ruim quando perdemos, porque parece culpa do treinador. Que Cruzeiro tem um problema muito grande econômico. Então eu posso querer o melhor jogador, mas Cruzeiro não me lo pode trazer. Ronaldo quer o melhor jogador, mas Ronaldo não pode contratar. Porque tem uma dívida muito grande. E vou falar uma coisa para o torcedor, e vai ser duro para mim, porque o torcedor vai xingar a Pesolano. Mas quero falar algo de coração. Eu gosto de falar de coração. Quero muito o torcedor do Cruzeiro. Me sinto muito identificado com eles, como cobram, tem que cobrar por um equipo gigante. Mas não esqueça que Cruzeiro está em Série A. Y si no llegaba Ronaldo, Cruzeiro estaría en Serie B o estaría en Serie C. Eso no podemos esquecer. No podemos tener una memoria tan corta. También vamos a sufrir, y lo falamos, vamos a sufrir. Y van a sufrir no este año, van a sufrir 2, 3 años. Se va a sufrir. ¿También? Hay que tener coraje para ser entrenador de Cruzeiro hoy. Hay que tener coraje para ser dueño de Cruzeiro hoy. Hay que tener coraje para vestir la camisa de Cruzeiro hoy. ¿También? Lo único que pido es tener paciencia. Porque si no tiene la paciencia, va a volcar mucha responsabilidad para dentro del campo y va a ser ruin los resultados para frente. Eu sei que é difícil, que tem muita paixão. La paixão você não la controla. Y eles me pueden cobrar de todo lo que estoy falando, y tem razón, me cobra, es paixão. Nunca van a entender lo que falo. Mas le pido de corazón, por Cruzeiro, Eu não fui torcedor de Cruzeiro, cara, eu sou uruguayo. Mas cheguei aqui e hoje sou um torcedor mais. Eu amo Cruzeiro, mi familia ama Cruzeiro. Mas si no tienen la paciencia que tienen que tener, Cruzeiro está complicado. ¿Sí? Entonces tengan la paciencia que tienen que tener. El equipo está jugando mal, es culpa mía, pronto, sí, la responsabilidad de Pesolano. Mas sepan entender el momento ruin de Cruzeiro y lo que va a pasar para frente. Ya están viviendo como si Cruzeiro está cayendo en Serie A y ainda no comenzó el brasilero. Estamos sufriendo cosas que no existen ainda. ¿Está bien? Yo también a veces sufro porque quiero ganar, soy el primero que quiero ganar. Y a veces sufro y me fecho a casa y sí, lloro y bato una pared. Todo bien, mas tengo que entender dónde estoy. Tengo que entender el momento de Cruzeiro. Y si vocês aman Cruzeiro, entiendan el momento. Si no entienden el momento, va a ser ruim para Cruzeiro. ¿Está bien? Quiero mucho al torcedor, mas
va a ser un momento muy pesado este año, ¿sí? Espero que lo entiendan, que abracen al equipo, que abracen a cada jugador, ¿tá? Los jugadores están haciendo lo mejor que pueden, día a día, ¿tá? Y vos todos los torcedores quieren crack, sí, yo también gustaría tener todos crack en un club, ¿tá? Todos, sí, y ayudar a estos jugadores, rodeándolo de jugadores de jerarquía, de crack, no lo vamos a tener, entonces hay que saber lo que vamos a tener y sufrir juntos, y eso es lo que quería hablar, lo falo de corazón. A ver, va a haber torcedores que van a hablar así, pero esto es Cruzeiro, esto es historia, esto es el campeón del mejor, el más campeón de Brasil, lo entiendo, mas el momento es este. Y si yo soy torcedor de Cruzeiro hoy, estoy feliz porque Cruzeiro está en Serie A, y estoy feliz porque llegó Ronaldo. A partir de ahí, vamos todos para frente y a pasar un momento duro juntos, nada más. Aí o desabafo do Paulo Pesolano, pedindo ao torcedor do Cruzeiro que o time estava falido. Era para o Cruzeiro estar na Série C. E o Ronaldo chegou com dinheiro, com a SAF, botou os salários em dia, está lutando bravamente para recuperar o Cruzeiro e que todos precisam acreditar no trabalho do Ronaldo. Por que eu trouxe isso, gente? Hoje o Vasco tem uma SAF, o Botafogo tem uma SAF, o Bahia também. Vou usar esses 4. Cruzeiro nesta crise. O Bahia perdeu lá no campeonato baiano para uma equipe do interior no primeiro jogo. E agora o Botafogo sequer se classificou para as semifinais do Carioca. Vai disputar a Taça Rio. Tem que ganhar a Taça Rio para garantir vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Então o Vasco, nesse momento, tem uma situação melhor estruturada. O Vasco tem um time mais competitivo do que o Bahia, do que o Botafogo e também o próprio Cruzeiro, né? O Cruzeiro parece que já tem 16, 17 contratações e ainda não achou um time. Aonde eu quero chegar? O Vasco está no caminho certo? Qual é a sua opinião quanto a essa questão da SAF? Quero te ouvir, quero a sua opinião, quero ler o seu comentário aqui no YouTube, tá? Muito obrigado a você. Peço para se inscrever no nosso canal, se ainda não é inscrito. O Wellington Campos FC está passando aí embaixo, né, a descrição. Peço também para você habilitar o sininho na palavra todas para receber as nossas notificações, dar o joinha, que é importantíssimo. É você se inscrever e você dar o like para o YouTube entender que o nosso trabalho é legal, tá? Então, muito obrigado a todos. Coloque nos grupos de WhatsApp que você participa. Dá uma força. Vai aí copiar o link e joga o link lá nos grupos e pede para seguir o Wellington Campos FC. Eu fico muito grato a você. Como sou grato à equipe da doutora Camila Paz, cirurgiã dentista maravilhosa no trabalho que faz, e você vai ter um sorriso maravilhoso. Ela trabalha com harmonização orofacial. Acompanhe aí o trabalho da doutora Camila Paz. Anote o telefone, está na tela, 62 99955 2392. A todos, um ótimo final de semana, aliás, um ótimo final de domingo, né, Wellington? E uma grande semana, aí sim, e um grande jogo para o Vasco e para o Flamengo amanhã no Maracanã. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos.